Saiu pesquisa sobre os 5 primeiros meses do presidente Lula. Vem comigo que eu vou dar para você essas informações, mas tem uma notícia que vai surpreender muita gente, principalmente aqueles que votaram em Bolsonaro. Lula, nesses 5 primeiros meses, está ainda acima da média da avaliação de todos os ex-presidentes e até do seu próprio governo no passado. Pois é, mas o que surpreende mesmo a todos nós brasileiros é a atitude daqueles que votaram em Bolsonaro. Me parece que muita gente caiu na razão e percebeu que o atual governo tem sido muito bom do que o antigo governo. Vejam os dados. Segundo a pesquisa do IPEC, 8% dos eleitores de Bolsonaro que votaram no segundo turno aprovam o governo Lula. Ou seja, esses 8%, que ainda pode aumentar muito mais no decorrer do ano, reconheceram que o governo Lula tem sido muito mais feliz, tem sido muito melhor para as suas vidas do que o governo anterior. Isso nós já imaginávamos, porque grande parte dos eleitores de Bolsonaro eram também aqueles jovens que não viveram a era Lula e a era Dilma. Então, eles cresceram sua adolescência e também a sua juventude no governo Bolsonaro, falando mal do governo Lula, trazendo dados errados, fake news, e isso acabou formando a opinião dessas pessoas. E nada melhor do que ouvir falar do que viver o momento que se vive. E isso aconteceu com muita gente que acabou vivendo realmente o que é o governo Lula, apesar de estar muito prematuro. São apenas 5 meses de governo, não trouxe ainda tanta consistência dentro daquilo que está dentro do programa do presidente Lula, mas o que já foi feito já fez diferença na vida de muita gente e já mostra para aqueles que são um pouco mais inteligentes perceber que a coisa está indo, dando muito certo, que o Brasil está saindo do marasmo e que a coisa está melhorando muito mais do que foi vivida nos governos anteriores. E eu vou mostrar para vocês aqui os dados dos ex-eleitores de Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro no segundo turno, 8% acha que o governo Lula está ótimo, 33% regular e 56% ruim ou péssimo. Ou seja, se somarmos ótimo e regular, na verdade, 41% dos eleitores que votaram em Bolsonaro estão aprovando o governo Lula. E isso é muito bom porque as pessoas estão caindo na real. Ou seja, elas não são bolsonaristas, elas votaram em Bolsonaro porque acreditaram muito nas fake news, no que estava sendo mostrado por aquele grupo. Mas o que a pesquisa revela é que, ao perceberem o desemprego aparecendo, o preço dos alimentos diminuindo, o dinheiro ganhando valor e elas conseguindo realizar aqueles desejos que elas sonharam durante 6 anos e não puderam, elas começaram a perceber que este é o caminho e que isso é que é um governo que realmente pode ser ou não bom, certo? E na opinião dessas pessoas, dessas 41% das pessoas que votaram em Bolsonaro, o governo Lula está sendo muito interessante para elas. Ou seja, a ficha caiu. E aí, o que você está achando? A sua opinião também é muito importante. Já curte aqui no coraçãozinho, comenta e compartilha esse vídeo, porque as pessoas precisam perceber que o Brasil está tomando o rumo certo e que as pessoas acordaram que realmente um governo de esquerda é um governo que favorece muito mais a população do que um governo de extrema direita que só pensava em fazer fake news, falar, mas a vida não mudava. Ok?